Bom dia, meus amores, evoluentos e evoluentas, tudo bem com vocês? O nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o pensamento, a alquimia criadora. O nosso pensamento nada mais é do que um diamante bruto, que quando Deus nos coloca aqui na Terra, ele precisa de lapidação. E o quão é importante nós desenvolvermos um pensamento limpo. Esse é o assunto de hoje. E a gente precisa começar a compreender que o pensamento ele faz parte da nossa criação humana. Gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está chegando agora, nós vamos falar sobre o pensamento, o poder do pensamento limpo. O pensamento, ele é criador, assim como é o nosso eterno Pai aqui na Terra. Tudo foi criado, em primeiro lugar, através do ato do pensamento. O pensamento, ele irradia radiações psíquicas que fazem contato com o mundo espiritual, projetando assim, neste contato, fazendo com que a gente crie coisas, crie soluções, crie oportunidades, e ele é o fruto de toda a criação humana. Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo a live. Coloca aqui para mim o número 1 ou o número 2 se vocês estão ouvindo a live ou não, tá bom, gente? Eu não fico sabendo se vocês estão pegando o conteúdo. Bom, como o Criador, ele criou todo o universo através do seu pensamento, através do pensamento, nós também somos uma irradiação do Criador através dos nossos pensamentos. O pensamento, ele pode criar obras boas ou obras ruins. Ele pode nos levar à destruição ou a criação. O pensamento, gente, ele pode ser tanto sagrado quanto temível. Sagrado porque dentro de nós a gente pode desvendar as nossas sombras. Quando a gente está falando num pensamento sagrado, a gente começa a desvendar as nossas sombras. A gente consegue resolver enigmas da nossa vida. As pessoas que têm um pensamento positivo e que têm um pensamento altruísta, elas conseguem traçar soluções para a humanidade. E nós também conseguimos traçar soluções para a humanidade. Contudo, o nosso pensamento pode destruir ou aquecer as almas humanas, as almas aflitas. Por isso que é tão importante a gente compreender a função do nosso pensamento, para que a gente consiga criar uma nova postura, uma nova disciplina em relação a ele. A satisfação íntima, a ascensão, o sofrimento, a depressão, a glória, a vergonha, a dor, a beleza, a alegria e a tristeza vem decorrente aos nossos pensamentos. Se o nosso pensamento é uma máquina que irradia tanto positivamente quanto negativamente, é importante você compreender que está no seu domínio governar os seus pensamentos e as suas atitudes. A nossa vida, se você for reparar, a nossa vida, ela é obra total dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos constituem atitudes destrutivas ou elevadas.
Os nossos pensamentos, eles podem criar ou destruir. E é importante vocês... Opa, tá tocando aqui meu telefone. E é importante vocês, começar a adquirir uma força no nosso pensamento que vai nos elevar, que vai criar coisas positivas para nós. E isso cabe a nós desenvolver, não é o outro. As vibrações, olha que interessante, gente, que eu anotei aqui. As vibrações harmônicas da nossa psique, ela vem com a disciplina de pensar positivo, a disciplina de trazer dentro de nós as verdades ocultas que está dentro da nossa alma. O pensamento positivo, ele vai fazer você co-criar uma nova vida, uma nova possibilidade, um novo entendimento. E isso vai se dar conforme a sua força de vontade. O pensamento, gente, ele é uma força incalculável e irreversível. Quando você tem um ato, uma atividade de pensar, tanto positivamente quanto negativamente, você começa a vibrar ondas para o universo e isso faz com que você ou crie algo positivo em alguém ou crie algo negativo. Não só em alguém, mas em você mesma. Todo ato de pensamento negativo e tudo aquilo que você vibra através do seu pensamento vai voltar para você. E pode ser que volte redobrado. Todavia, se você tem um ato de pensamento positivo que pode impactar outras pessoas e até você mesmo, isso vai também voltar para você de uma forma positiva, em 2 vezes mais. Por isso que é tão importante a gente controlar, a gente governar os nossos pensamentos. Situação como confiança, alegria e autoconfiança vem através de um pensamento doutrinado de forma limpa. Todavia, o medo, a tristeza e a dor também advêm do nosso pensamento. Se hoje nós estamos falando do pensamento, é importante a gente entender que tipo de pensamento eu estou adquirindo ou eu estou colocando na minha psique todos os dias. Que tipo de irradiação eu estou colocando na minha psique todos os dias. É claro que existem problemas e pensamentos até, e é importante a gente falar sobre isso, existem pensamentos que a gente compra de outras pessoas que não são nossos. E esses pensamentos que a gente compra da psicosfera invisível, nós compramos pensamentos do inconsciente coletivo, nós compramos pensamentos da humanidade das pessoas, nós compramos pensamentos da nossa ancestralidade e tudo isso vai fazer com que a gente crie soluções ou destruições. E é tão inconsciente a nossa forma de pensar que a gente vai se deixando levar pela massa. Né? Alguém fala alguma coisa na internet, você fala, é isso mesmo. Ou alguém, você escuta alguma coisa no inconsciente coletivo, é aquelas ondas de pensamento que vem ali que você não sabe de onde vem, você compra aquilo de uma forma inconsciente e você projeta isso para você ou para o outro. Gente, tem muitas pessoas aqui no Hospital da Alma que sofrem pela sua forma de pensar e não tem relação, às vezes, com um problema real. Às vezes a pessoa não tem um problema. É a forma como ela pensa em determinada situação é que faz ela ficar doente, é que faz ela padecer da sua própria alma. E isso é muito triste. É importante que a gente consiga
governar, doutrinar, policiar o nosso pensamento. Porque imagina só, ele é um diamante que precisa ser lapidado. O nosso cérebro, a nossa psique, ela precisa ser lapidada. E quando você escolhe com consciência lapidar esta criação de Deus, você começa a ir para níveis mais elevados de consciência, de sabedoria e de prosperidade. Por que, gente, a gente consegue isso? Porque o nosso pensamento, olha só o que eu escrevi aqui de um livro que eu estou lendo. As vibrações dos nossos pensamentos e das nossas palavras se renova, ela pode se renovar ou expulsar do nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com ela. Ou seja, quando você doutrina, governa insistentemente, intencionalmente, com perseverança, o seu ato de pensar, você tem a capacidade, somente com a força do seu pensamento, expulsar tudo aquilo que não é benéfico para você. Não só para você, mas para o seu, até mesmo para o seu ambiente físico. Eu trabalho com Feng Shui, com harmonização de ambiente, e o que eu percebo quando eu estou, indo na casa dos clientes, enfim, fazendo uma consultoria, que a maior parte dos miasmas deletério daquele ambiente está relacionado ao pensamento das pessoas. O pensamento, gente, ele destrói, ele te arrasta para baixo, quanto ele pode te elevar e te arrastar para cima. Olha o quanto é importante a gente entender isso. E o que acontece muito é que nós criamos, uma anemia moral, uma anemia intelectual. Ou seja, o nosso cérebro está faltando ferro, está faltando força, está faltando substância, está faltando elementos que faça com que a gente doutrine a nossa vontade de pensar positivo, de pensar negativo. Não importa. É importante que a gente entenda que nós temos essa capacidade, esse DNA, esse entendimento, a gente consegue. E aí o nosso inconsciente, ele precisa ser sacudido, ele precisa ser mexido para destruir as nossas sombras. O ato de pensar de forma que a gente se leva, a gente deixa o nosso pensamento nos conduzir à torta e à direita, faz com que a gente não consiga eliminar as nossas sombras. E as nossas sombras só podem ser eliminadas e reconstituídas e modificadas através do nosso inconsciente. Nós precisamos acessar o nosso inconsciente. E como é que nós acessamos o nosso inconsciente para compreender de onde vem e nascem esses pensamentos muitas vezes destrutivos? O nosso inconsciente precisa ser acessado através de meditação, de leitura edificante, porque quando você começa a ler algo que te eleva, que faz você modificar o seu jeito de pensar, você começa a trazer aquilo que estava no seu inconsciente para o consciente. Às vezes você tem uma virtude, uma habilidade que estava morta dentro de você, e quando você começa a refletir sobre isso, porque você leu uma palavra, ou escutou algo, ou estudou algo que te edificou, você também começa a trazer a luz do seu inconsciente. Aquilo que estava adormecido começa a trazer para a luz. E o que é a sombra e o que é a luz? A sombra, gente, nada mais é do que o nosso inconsciente. Aquilo que a gente não sabe que a gente tem, que é poderoso. Deus criou nós simples e ignorantes. O que significa dizer isso? Simples. Nós não temos o conhecimento das coisas.
É por isso que o nosso cérebro está aqui para nos ajudar a construir esse saber, a construir essa identidade, a nossa identidade pessoal. Ignorante. Por que somos ignorantes? Porque ignoramos o nosso poder. Ignoramos o nosso inconsciente. Ignoramos a nossa luz. Não tem a ver com não saber das coisas. O simples é eu não sei, mas eu posso buscar, eu tenho essa condição de buscar. Todas as pessoas que estão encarnadas têm condições de buscar conhecimento. Contudo, nós ignoramos aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, que pode ser inconsciente coletivo, que pode ser inconsciente ancestral, que pode ser inconsciente de vidas pretéritas, ou seja, vidas que já passou. Já pensaram sobre isso? Né? Então, quando a gente começa a cuidar, a sacudir o nosso inconsciente, através de leituras edificantes, através, às vezes, gente, a arte, né? A arte, a escritura, cantar, tocar um instrumento, estar em um ambiente seguro, um ambiente próspero, um ambiente que te traga aquilo que você precisa. Muitas vezes, só de você mudar o ambiente ou estar em um determinado local, você consegue sacudir o seu inconsciente. Esses dias não, algum tempo atrás eu fui fazer uma mandala. Eu senti no meu coração de fazer uma mandala. E no momento que eu estava criando essa arte, eu comecei a refletir sobre várias coisas e começou a emergir em mim uma identidade, um saber que eu não sabia que eu tinha. E isso me trouxe uma segurança e uma virtude nova, que é a da capacidade de criar. Eu achava que eu não tinha capacidade para criar nada. E fazendo, eu tirei do zero algo que estava em branco e transformei esse algo. Começou a nascer em mim uma vibração da autoconfiança e do autoconhecimento. Então, olha como é importante nós desenvolvermos ambientes e a compreensão de como nós podemos atuar de diferente no nosso mundo. Olha só o que eu anotei aqui dos estudos que eu estou fazendo sobre o pensamento. A vontade, ela traz luz à sombra. Quando você tem vontade de crescer, de se desenvolver, quando pelo ato do seu pensamento positivo você começa a criar, você começa a sair da sombra e ir para a luz. O que é a sombra? A sombra são os nossos medos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Essas quatro características que moram dentro de nós, elas precisam ser destruídas, elas precisam ser ressignificadas para que a gente consiga, sim, trazer a luz. E como é que nós vamos ressignificar tudo isso? Através da disciplina do pensamento, através da reforma do nosso caráter. Nós precisamos reformar o nosso caráter. Como que a gente reforma, gente, o nosso caráter? Trazendo atos de bons pensamentos. Vibrando alto, elevando a nossa consciência. Tem muitas pessoas que são reclamonas, que são queixosas. Eu fui muito dessa forma e sou um pouco ainda. E essas pessoas só são assim porque elas são extremamente inconscientes. São pessoas inconscientes. Essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Por quê? Porque elas estão adormecidas. E aí vem o nosso conteúdo de segunda-feira, que eu falei para vocês, sobre a dor. Quando temos horas tristes e desoladas que chocam a nossa alma, neste momento a gente começa a refletir
as verdades daquele acontecimento, e a cada dor que a gente sofre, a cada pancada na nossa alma e na nossa psique que a gente sofre, é um suco aonde levanta a seara das nossas virtudes e da nossa beleza interior. Então, o que isso significa? Significa dizer que para você desenvolver pensamentos positivos, você vai sofrer. Deus, ele vai trazer esse objetivo do sofrimento, da dor, da angústia, da tristeza, da solidão, muitas vezes, para que você consiga refletir. É uma sacudida na sua alma para você refletir e desenvolver a seara de bons pensamentos. Porque o pensamento, ele pode tanto nos construir algo bom para a humanidade, para você, como destruir a humanidade, e você mesmo pode se autodestruir pensando. Tem pessoas que se destroem pensando. E qual que é a proposta dessa live? Qual que é a proposta desses encontros? Eu vou ler a frase que eu senti aqui na minha alma e eu precisei escrever porque eu não conseguiria lembrar a reflexão que veio para mim, de tão forte que veio. Eu falei, meu Deus, eu preciso anotar isso. Nós precisamos modular a nossa consciência. Como que a gente vai modular a nossa consciência? Quando nós formos extremamente severos conosco, com a nossa forma de pensar, com as nossas atitudes e com as nossas palavras, e tolerante com os outros. Quando a gente tolerar os outros, quando a gente ser severo conosco, nos modificar a nós, neste momento, nós estaremos modulando a nossa forma de agir e de pensar no mundo. Olha como isso é sério, como isso é importante. As vidas atormentadas e obscuras é o excesso da disciplina para a autodestruição. Ou seja, se você está atormentado, atormentada, se a sua mente está obscura, se você está com pensamentos obsessivos de destruição, isso significa dizer que você treinou tanto, com disciplina, para pensar nisso, que você vai conseguir se destruir. Ou seja, gente, não tem a ver com sentimento, não tem a ver com sensação, tem a ver com disciplina, tem a ver com intencionalidade, tem a ver com governo. Você pode governar o seu pensamento, sim. Ele está pensando negativo, você pode falar para ele: pensamento, dá um tempo, eu não vou pensar nisso agora. Simples assim, eu não vou pensar nisso. Eu não vou me destruir. Isso que você está falando, essa mente que está pensando, que pode ser que nem seja seus pensamentos, pode ser que a gente compre pensamentos invisíveis e visíveis mais do que a gente imagina. Você não sabe se você está comprando ou não. Neste momento, você pode parar como um simples ato de vontade e falar assim: eu não vou pensar sobre isso, eu não vou falar sobre isso, eu não vou colocar na minha mente essa questão que você está falando. Não vou. Eu escolho não colocar essa questão na minha mente agora. Pronto e acabou. Você pode simplesmente determinar, com um ato de vontade perseverante, o governo da sua mente. E isso cabe a você decidir que tipo de pensamento você vai deixar entrar no seu coração. E aí tem uma passagem bíblica que fala: a palavra fala o que está cheio o coração. Só que muitas vezes, gente, os nossos atos são bons. Você age de uma forma boa, no bem. Só que os seus pensamentos são ruins. Já pararam para sentir isso de outras pessoas?
Neste momento, você começa a ter uma falsa personalidade, uma falsa identidade. E isso não vai perdurar. Muitas vezes você... Por que eu estou falando isso junto com a passagem? Porque às vezes você fala coisas boas para alguém. Você age positivamente na vida do outro. Mas você está pensando coisas ruins. E isso também é imoral, vamos dizer assim. Isso não vai trazer você para uma faculdade superior dos seus pensamentos. Se você quer se doutrinar e se você deseja realmente criar uma faculdade psíquica saudável, é necessário que você compreenda a natureza dos seus pensamentos e comece a governar de forma intencional. Intencional. Eu não vou pensar nisso. Eu não vou ouvir isso da minha mente ou do invisível. Eu não vou... isso que você está falando, ou isso que eu estou ouvindo, ou isso que eu estou pensando, está cancelado agora. Eu cancelo esse pensamento. E isso é tão poderoso que a gente não sabe que a gente é capaz de fazer isso. Nós achamos que os pensamentos vêm e eles vão a todo momento e a gente não tem controle sobre isso. Esse é o nosso maior engano, é por isso que nós sofremos. Toda a nossa vida, gente, é o espelho. Tudo aquilo que nós estamos vivendo é o espelho daquilo que pensamos. Olha para a sua vida e verifica como ela está. O que eu ando pensando? Por que isso está acontecendo comigo? E para a gente começar a mudar os nossos pensamentos, a gente precisa mudar alguns hábitos. E hábitos de refletir, e hábitos de pensar. Muitos de nós não temos o hábito de refletir. Então é necessário que a gente faça a inversão da polaridade, do negativo para o positivo, para que a gente consiga desenvolver uma moral elevada, intelectual na nossa psique. Para que a gente irradie informações para o universo de forma saudável que nos favoreça. E para isso a gente vai precisar mudar alguns hábitos. E eu anotei alguns hábitos aqui que eu vou concluir a live e pedir para vocês treinarem esses hábitos, pensar sobre isso e realmente começar a praticar. Primeira coisa que você precisa fazer para você começar a mudar os seus pensamentos. Você precisa estar e escolher de forma intencional ambientes propícios e ambientes seguros. Gente, às vezes, o ambiente do trabalho, o ambiente familiar, o ambiente dos amigos, não é um ambiente seguro. Não é um ambiente propício que vai fazer você mudar, vai fazer você elevar. Então você precisa escolher e transformar o seu ambiente num ambiente seguro. Por isso que eu fui me formar como personal organizer. Gente, eu nem me apresentei, né? Eu já comecei a falar aqui na live, não me apresentei. Meu Deus, a palavra tá vindo tão assim que eu esqueci de mim, de quem sou eu. Eu precisei fazer um curso de organização de ambiente para poder transformar o meu ambiente de propósito num ambiente propício de organização mental para o meu crescimento moral. Ninguém cresce moralmente, intelectualmente, num ambiente que não é seguro, que não é propício para isso. É impossível você criar um progresso na desordem. Então, criar um ambiente seguro é o primeiro passo que você precisa ter para você desenvolver um pensamento valioso de qualidade. Uma outra sugestão para você começar a adquirir novos hábitos. Comece a ler e estudar coisas que construam novas sinapses neurais, novos conhecimentos, para que você consiga criar dentro da sua psique
o novo, criar uma nova potência, transbordar. Não tem como a gente transbordar, mudar a nossa forma de pensar, estudando, assistindo e lendo as mesmas coisas que a gente está lendo. Se a gente quer crescer na vida, se a gente quer mudar, nós precisamos elevar a nossa consciência. Nós precisamos criar o novo intelectualmente de forma intencional dentro de nós. Porque, gente, os hábitos, olha só uma reflexão que eu tive. Os nossos hábitos, eles são reflexos mentais acumulados. E esses reflexos mentais acumulados, eles geram uma rotina. E essa rotina é inconsciente. Então, quando eu não tenho o hábito de ler, quando eu não tenho o hábito de ler, de estudar e de refletir sobre isso, eu estou criando uma rotina da preguiça. Eu estou criando uma rotina e estou acumulando dentro da minha psique hábitos e consciências alheias, que não são minhas consciências, que não é aquilo que eu quero trazer dentro do meu eu. Entende como isso é importante? Entende como é importante você estudar e ler, e não só estudar e ler, estudar, ler e refletir, para que esse acúmulo daquilo que estava ali, que criou uma rotina em você, como por exemplo, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, autocrítica, autossabotagem, você lendo, você criando novas sinapses neurais, você vai acumular o novo dentro de você. E esse novo vai criar uma nova rotina. Vai criar um novo reflexo mental. E aí é dessa forma que você começa a criar novas habilidades e novas competências comportamentais e sentimentais dentro de você. Não é lindo isso, gente? É muito legal estudar sobre essas coisas. Uma outra coisa que é importante, se você deseja desenvolver um pensamento forte, um pensamento poderoso, um pensamento que te leve às alturas e não à destruição, é importante você praticar o ato de orar e o ato de meditar. Independente se você é uma pessoa que acredita em Deus, né? Você pode não acreditar em Deus, mas você pode colocar esse ato de orar para a natureza, para o universo, para si mesma. O orar, gente, não significa dizer Deus, Pai Todo-Poderoso. O orar significa dizer eu sou forte, eu estou me mudando a cada dia, eu crio em mim pensamentos positivos, eu deixo entrar somente aquilo que me edifica. Isto é uma oração. Quando você determina para você coisas boas e quando você repele coisas ruins. Gente, sabe o que aconteceu comigo esses dias? Minha cachorra tá doente assim, tomando vários remédios. Eu vou confessar algo para vocês porque é algo até assustador que eu vou falar, algo até não é bonito isso que eu vou falar, mas é algo que aconteceu e eu me coloco aqui à disposição para revelar as minhas verdades, para incentivar vocês a modificar a mente de vocês. Esses dias, ela doente aqui, toda amuada, eu falei assim, gente, será que se ela morrer vai ser melhor para mim? Olha o que eu pensei. Na hora que eu pensei isso, que veio esse pensamento assim, ó, apareceu do nada. Eu falei assim, Érica, está cancelado esse pensamento. Não, esse pensamento não é seu, porque você gastou uma fortuna com essa cachorra e não é para ela não ter a vida, não é para ela morrer, é para ela viver. Então está cancelado esse pensamento de morte. Cancelado. Na hora que eu falei com muita determinação, eu fui meditar a respeito disso. Eu falei, por que eu pensei nisso? O que está acontecendo? Por que eu deixei esse pensamento vir até mim, sendo que eu fiquei quase 2 meses correndo com ela para cima e para baixo e gastando todo o dinheiro que eu tinha? Todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei com ela. Estou sem carro por conta disso, porque ela veio em primeiro lugar. E aí eu fui refletir
e fui entender que esse pensamento, gente, não era meu. Esse pensamento provavelmente era do meu ego, era da minha sombra, que deseja, claro, né? Nossa sombra, o que ela quer? Conforto, né? Ela não quer confronto, ela quer conforto. As nossas sombras, o nosso ego. E aí eu falei, entendi, você tá querendo voltar para a zona de conforto, né, sombrinha? Eu falei, mas eu vou te acolher, eu vou cuidar de você e nós vamos sempre viver e nós vamos sempre atuar para a vida, para a elevação, não para a morte. Porque a luz, gente, a nossa luz, a luz interna de cada um de nós é o que vai criar um mundo feliz. Se cada um de nós abafarmos as nossas sombras e desenvolvermos as nossas luzes, é isso que vai criar um mundo feliz, é isso que vai mudar a nossa humanidade. E depende de cada um de nós, e a gente começa dentro de casa, com esse exemplo que eu dei para vocês. Controlar o meu pensamento com pequenas coisas. E você tem o poder de falar assim, ó, cancela, dá um tempo, eu não aceito esse pensamento. Geralmente a gente pensa assim de nós, né? Ah, porque você não pode, você é incompetente, você não consegue nem isso. Olha como você... A gente tem esses pensamentos. Eu tenho muito, gente. Vira e mexe, agora que eu passei por um divórcio, vira e mexe, vem um pensamento. Nossa, você foi incompetente, você não dá conta, porque você isso, porque você aquilo. E se a gente não for severo conosco mesmo, em relação a falar assim, não foi bem, não é desse jeito. Fazer um diálogo interno, sabe, aquela voz interna que fica tentando te atormentar. Se você não tiver força suficiente para isso, você vai se destruir. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar os hábitos e reconstruir através de leitura edificante, através de estudo, através de um ambiente seguro, através da meditação, através da oração e através também da arte. Porque você fazer uma caminhada, você fazer mexer com arte, mexer com coisas da mão, seja um canto, seja coisas com a mão, qualquer coisa que te faça a desenvolver uma habilidade, isso também vai ajudar você a cuidar do seu pensamento e a transbordar em um pensamento bom. Então, meus queridos evoluentos, eu tô em 3 ambientes aqui, gente. Eu tô no TikTok, eu tô no YouTube e eu estou no Instagram. Por isso que eu fico olhando para várias câmeras ao mesmo tempo. Eu quero concluir o nosso encontro de hoje convidando vocês a combater de forma intencional, de forma proposital, com muita perseverança e com muita disciplina, os pensamentos maus que vocês vêm adquirindo ao longo desses anos. Se você não consegue fazer isso sozinho ou sozinha, você pode sacudir o seu inconsciente através das terapias. A gente tem terapia no Hospital da Alma, diversas, que pode sim ser um suporte e um combustível para você compreender o que está ali no seu obscuro, o que está ali no seu inconsciente. Às vezes nós precisamos fazer terapia sim, porque isso vai nos ajudar a limpar aquilo que está sujo em nós e que nós não temos condições de fazer isso sozinho, né? Então, a minha palavra de governo para vocês é: combata os pensamentos de vocês, mas combata como se fosse uma guerra. Tenha esforço constante para criar a nobreza e a beleza dentro de você. Não se permita ter um ambiente mental sujo, um ambiente mental destrutivo. Construa esse novo saber dentro de você com muita força e com muita disciplina. E se você não conseguir fazer isso sozinho, vem para o Hospital da Alma, que nós temos diversas técnicas, diversas terapias que podem te ajudar sim a combater a você mesma, né? Porque você vai estar combatendo a você mesma, porque não existe inimigo pior do que nós mesmos.
sendo os nossos próprios inimigos, né? Então é isso, meus amores, que vocês possam ser a luz do mundo, a luz do universo, através da sua moralidade intelectual, através da reforma do seu caráter e através das vibrações energéticas, psíquicas que você vai deixar na sua casa e no mundo. Eu espero que você consiga realmente ser essa potência, transbordar e governar a si mesmo, para que você atinja positivamente você e o próximo que está ao seu redor. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, evoluentes aqui do TikTok, do YouTube, e um beijo aos evoluentes aqui do Instagram do Hospital da Alma. Desejo que vocês tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo. Deixa eu desligar aqui no TikTok. Gente, um beijo, compartilha a live. Se vocês sentiram que esse conteúdo pode ter contribuído com você de alguma forma, compartilha. Às vezes as pessoas estão tão inconscientes, assim como eu, né, gente? Tão inconsciente que a gente não consegue sozinho. Às vezes a gente precisa ouvir coisas que nos elevem, que fala assim, é mesmo, gente, eu tenho esse poder, realmente eu posso governar. Nossa, realmente eu posso mudar, né? Às vezes a gente precisa desse empurrão, né? Então, se você for esse empurrão na sua vida, seja na vida de outro também, compartilhe para que isso possa entrar no coração de mais alguém, tá bom? Um beijo, fique com Deus.